Olá, 1º de novembro, início de mais um mês, pela graça do nosso Deus, podemos estar mais uma vez refletindo, meditando, como todos os dias. E que a gente não canse de agradecer, que a gente não canse de lembrar, de agradecer a nosso Deus, que a gente transmita mais graça àqueles que ouvem do que desgraça, do que reclamações, e o nosso coração seja tomado, renovado, transformado pelo amor de Cristo em nossas vidas. Conhecer o Salvador. O alvo da vida de um famoso pintor era reproduzir na tela a figura, a imagem de Cristo. Ele trabalhou muito para fixar a sua ideia, sua concepção de Cristo. E ao terminar aquela pintura, saiu do estúdio para a rua, onde vários meninos, várias crianças estavam brincando. Levou consigo para dentro uma delas e perguntou-lhe se pudesse, se colocasse diante da pintura e dissesse: "Quem é esse aí?" Ele perguntou. "Você reconhece quem é essa pessoa que estou pintando?" E aquela criança olhou atentamente por um pouco tempo e disse: "Parece ser um homem bom, mas eu não o conheço." E aquele artista ficou muito desapontado e decepcionado. "Temo que eu não conheça Cristo", disse ele. Abriu o Novo Testamento, a Bíblia, e começou a orar e a estudar a Cristo. Não demorou que se convencesse de ser um pecador e percebeu a necessidade que ele tinha de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Sentiu no coração a alegria da salvação, porque ele entregou sua vida a Cristo e recomeçou o seu trabalho. E acaba a segunda pintura, e ele pediu à mesma menina que olhasse aquele quadro. Imediatamente ela começou a recitar o versículo bíblico: "Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais." Com lágrimas e com muita alegria, aquele artista exclamou: "Te agradeço, ó Deus, o poder eu apresentar agora Cristo de maneira tal que uma criança o reconhece." Meus queridos amados, assim também nós precisamos viver nosso dia a dia, que as pessoas possam ver Cristo em nós, no nosso exemplo, nas nossas palavras, na nossa maneira de ser, como Cristo agiria na sua vida ou em seu lugar. Reflitamos sobre isso. Palavra das senhas para hoje, novembro, dia 1º de novembro. Nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. De Zacarias 2, versículo 10, que diz: "Alegre-se, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor." E de Lucas 1,68, "Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo." Se alegrar no Senhor, porque Deus haveria de habitar no meio. Deus quer e Ele habita no nosso meio. Nós podemos reconhecer isso ao ler, ao meditar, ao viver a palavra de Deus. Ele está no meio de nós. Se Ele estiver em nós, o seu reino também está no meio de nós. E foi o próprio Jesus que disse: "Onde está o reino de Deus? Em vós e no meio de vós." Então, viva este reino de Deus. Não apenas saiba, não apenas o conheça, mas transforme isso em prática, transforme isso em ações no seu dia a dia. Busque no Senhor, viva a esperança, força, sabedoria, para que você possa transmitir Cristo, assim como aquele pintor. Ele queria que qualquer criança reconhecesse na sua pintura a Cristo, que é Deus, que não é somente um homem bom, que assim também em nossa vida as pessoas olhem para ti e vejam Cristo em ti, pelas tuas obras, pela fé, na prática. Que Deus nos ajude a sermos praticantes da palavra, viventes, e essa alegria da salvação também nós possamos cantar, louvar e engrandecer ao Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Bendito, louvado, abençoado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele quer fazer isso, redimir, transformar e guiar nosso viver cada dia. Aí numa palavra de Philip Nicolai, que diz assim:
Ouve a igreja, exultando de coração jubilando, desperta e se ergue sem tardar. Seu amigo esplendoroso do céu vem, forte e poderoso, a luz de Deus torna a brilhar. Coroa de valor, ó vem a mim, Senhor Cristo, hosana, Filho de Deus, com os crentes teus, a ceia sigo-te nos céus. Que Deus nos abençoe e nos guie nesse início de mês, nesse dia 1º de novembro, terça-feira.